Nós vamos então à palavra dessa manhã e o tema dessa semana, o grande tema da semana, não é o tema da mensagem, né, mas é o tema da semana, é a renovação da comunhão. E o tema da mensagem dessa manhã é o propósito ferido e restaurado. O propósito ferido e restaurado. Quando a gente olha para a nossa vida nesse mundo, nós percebemos que cada dia que passa, nós lidamos com coisas diferentes que vêm para tentar nos dividir, para tentar nos separar. Quando nós observamos mundo afora, cada dia parece que tem um motivo para brigar diferente, não é verdade? Parece que qualquer coisa vira um motivo para as pessoas debaterem, brigarem, tentarem provar que sabe mais do que a outra, e a cada semana é uma situação diferente, e tudo vira motivo de briga, tudo vira motivo de discussão. Só que quando a gente vai olhando nas páginas da palavra do Senhor e a gente se atenta ao propósito de Deus no nosso relacionamento, nós percebemos que tem muito mais coisas envolvidas por trás desses acontecimentos. Semana passada, por exemplo, nós fomos ministrados sobre a renovação do modo e do estilo de vida, a maneira como nós conduzimos as nossas tomadas de decisão, os princípios que vão guiando a nossa vida, e tudo isso é importante para vivermos de fato no Espírito. Quinta-feira, inclusive, aqui na Comunidade na Mesa, recebemos uma palavra muito confrontadora, né? Inclusive não deu tempo nem de terminar a palavra que foi trazida aqui, mas é necessário para nós, é necessário. E então nessa manhã eu quero tratar com você sobre esse tema, o propósito ferido e restaurado. E já entrando com você no primeiro ponto dessa mensagem, primeiro tópico, fomos criados para a comunhão. Fomos criados para a comunhão. Ninguém aqui sentado nesses bancos, ninguém aqui reunido nessa igreja nessa manhã, ou que assiste pela internet, foi criado para viver sem comunhão. Ninguém aqui foi criado para viver fora da comunhão. Inclusive eu trago aqui uma frase para vocês, e a frase diz assim: a vida dos homens está ordenada para a comunhão, pois são criados por Deus como seres sociáveis. Quando a gente vai olhando para a nossa constituição como ser humano, a nossa formação como ser humano, todos nós ficamos muito melhores, todos nós nos desenvolvemos muito melhor, todos nós atingimos capacidades cada vez maiores quando estamos envolvidos de fato numa comunhão genuína com outras pessoas. Todos nós crescemos mais na comunhão da Igreja de Cristo, todos nós crescemos mais quando a nossa família vive ali uma comunhão saudável, todos nós crescemos muito mais. A Natane é uma pessoa assim muito curiosa, né, dessa área da maternidade, ela pesquisa muita coisa, eu acho muito legal ali os conteúdos que ela vai me mandando, e é interessante, uma vez ela me mandou um estudo, uma explicação que me chamou muito a atenção. Você sabia que a quantidade de vezes, Carla, que uma criança fala olhando no rosto do seu pai ou da sua mãe, vai influenciar diretamente o QI que essa criança terá? Você sabia dessa? Isso influencia diretamente. Quanto mais uma criança pequena, William, conversa olhando no rosto do seu pai, no rosto da sua mãe, mais ela vai desenvolver a inteligência dela, mais vai ser impactado no QI dela, ela se tornará uma pessoa mais desenvolvida. Muito interessante isso, principalmente ali nos primeiros anos de vida. E a gente vai vendo que a nossa geração, a cada ano que passa, a gente vai se tornando uma geração que cada vez menos olha no rosto para conversar,
né? Nós somos uma geração aí muito marcada pela tecnologia, então a gente se acostuma, Guilherme, a conversar olhando para a tela do celular, a gente se comunica através de emoji, através de imagem, de figurinha, e a gente vai perdendo a capacidade de desenvolver um diálogo, de ter uma conversa, de olhar no rosto das outras pessoas. De repente, dentro de casa, a gente se habitua a estar conversando ali na mesa do almoço ou na mesa do café da manhã, da janta, e aí você está conversando, olhando aqui no teu celular, e a pessoa está falando com você, olhando para o celular dela, e é interessante, Rogério, como que isso impacta o desenvolvimento do ser humano. E isso só comprova, Ronaldo, que nós fomos criados verdadeiramente para a comunhão. Nós fomos criados verdadeiramente, Andréia, para olhar no rosto um dos outros e crescer nesse relacionamento, Clara. Fomos criados para isso. E eu quero aprofundar um pouco mais essa reflexão com você nessa manhã. Não é à toa que ao nos salvar, Deus nos faça viver em família. Não é à toa. Não é à toa que quando você entregou a sua vida a Jesus, quando Jesus alcançou a sua vida, Júlio, o Senhor te colocou para viver em uma família de fé. O Senhor te colocou para conviver com pessoas completamente diferentes de você. Pessoas, irmã Beth, que a gente nunca imaginou um dia sentar numa mesa para bater um papo. Eu costumo dizer aqui sempre, né? Se não fosse Jesus na nossa vida, muitos de nós sequer se conheceria, é ou não é verdade? Que a gente tende a se fechar com pessoas que são mais parecidas com a gente, e quando a gente olha para dentro de uma igreja, Edgar, nós temos pessoas que pensam diferente, pessoas que cresceram em ambientes familiares diferentes, que vieram de lugares diferentes, e tudo isso unido através da comunhão em Cristo Jesus. Que coisa linda! Isso é maravilhoso, Florisvaldo, isso é maravilhoso. Deus nos faz viver em família, aleluia. Deus te dá família. O Senhor te traz essa manhã aqui para lembrar você, o Senhor é um Deus que te faz habitar em família. Glória a Deus, glória a Deus. Família tem problema, família é atrapalhada, família tem lá, né? A gente tem até o exemplo aí da família Buscapé, né? Nós somos a família Buscapé de Jesus, mas fato é que o Senhor nos faz viver em família, e a cada dia mais Ele trabalha na nossa vida para a gente crescer mais, né? Aleluia. Não existe substituto para relacionamento. Você crê nisso, amém? Não existe substituto para relacionamento, não existe. A pandemia nos fez assistir cultos online, a pandemia nos fez reinventar, Patrícia, a maneira como a gente toma ceia, né? Quem não vai se lembrar, né? Aquele momento que a gente chegou na pandemia do seguinte, né, Josi? E agora? Cada um toma em casa, não ceia, vai cear só quando abrir a igreja de novo, e a gente teve que se reinventar ali, né? Eu lembro a primeira vez que a gente fez ali a nossa ceia online, né, na pandemia, pessoal mandando foto, né, dos cálices em casa, e foi lindo ali o pessoal arrumando a mesa, ornamentando para aquele momento especial. Só que, amados, a pandemia passou, glória a Deus, aleluia. Pandemia passou, acabou esse trem, aleluia. E existe uma coisa, muitas pessoas ficaram presas ainda naquela dinâmica lá. Não, olha, eu consigo congregar solitariamente. Congregar solitariamente, é legal essa palavra, né? É interessante, né, Rogério? Eu consigo me molhar ficando seco, né? É como falar isso. Congregar sozinho é a mesma coisa que você falar se molhar seco. Não adianta. São coisas diferentes. Congregar é estar junto. Não há substitutos para relacionamento. Aquela Cristo em casa, né? É apenas uma expressão aí, mas não tem como. Fomos criados para viver relacionamentos. Fomos criados para viver comunhão. Deus nos fez assim. Quando a gente olha para Gênesis, é interessante a gente olhar a profundidade do que é isso, porque viver em comunhão, Natane, não é só relacionado a pessoas, não é só relacionado a pessoas. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, nós vemos que Deus cria Adão, Deus cria Eva, mas Ele não colocou Adão e Eva para viver, Simone, no meio do nada. Deus não criou Adão e Eva e colocou num vazio. Deus criou Adão e Eva e colocou para viver no jardim. O jardim era um ambiente de relacionamento. Jardim tinha paisagem, jardim tinha árvores, jardim tinha animais, jardim tinha
pessoas. Nosso Deus nos coloca para viver ambientes de relacionamento. E é interessante quando a gente olha para essa direção, a gente percebe que o relacionamento um com o outro é fundamental para a nossa vida. Ser humano é importante estar ao lado de outro ser humano. Não existe substituto, Shirley, para seres humanos na nossa vida. Mas não é interessante também a gente pensar que o relacionamento com a criação também nos faz bem? Já parou para pensar nisso? Eu combinei que ia jogar o copo para de vez em quando dar aquela levantada. Mas voltando para cá, quando nós vamos, Idinha, imagine aí, quando você vai numa praia, ou quando você vai num lugar muito alto. Quantos aqui já foram no Pão de Açúcar aí? Deixa eu ver se aquilo que falam é verdade. Dizem que os cariocas não conhecem os pontos turísticos da cidade, né? Então, quantos aqui já foram no Cristo Redentor? Levanta a mão aí. Já foi bastante gente aí. Quantos aqui já foram na Vista Chinesa? Levanta a mão aí. Tem gente que foi em tudo, hein? Parabéns. Tem gente que gabaritou. Gente, eu não sei vocês, tem gente aqui na igreja que mora em lugar alto, né? Eu já brinquei aí com a Fernanda, com o Tiago, que quando posta lá as fotos fazendo devocional, lá no quintal, né, André? Aquela visão maravilhosa. Que experiência linda. Morar em lugar alto é uma coisa maravilhosa, né? Quando tá dentro de casa é lindo. Só é ruim subir a ladeira, né, André? Mas isso aí a gente vai aprendendo. Só que quando a gente está no lugar alto, né? O Marcos também, o Guilherme, mora lá perto do sol já, né? Quando você está ali no lugar alto, você vê aquela coisa linda, aquela visão, não dá um negócio gostoso dentro da gente assim, uma sensação boa? Quando você está ali andando na beira da praia, você vê aquele marzão, aquela coisa linda, isso faz bem, isso é relacionamento com a criação de Deus. A contemplação da criação é uma coisa que Deus também criou para a gente viver. Nós fomos criados para viver relacionamento com toda a obra criada. Relacionamento, Leandro, olhando para a criação. Relacionamento com pessoas. Relacionamento aí, em alguns casos até, né, com animais, né? Tem pessoas aí que têm os seus petzinhos aí, ou criam animais nos campos. Deus nos criou para viver em ampla comunhão com toda a sua criação. Só que eu já quero entrar aqui agora com você no segundo ponto dessa mensagem, para a gente aprofundar um pouco mais isso, falando sobre comunhão. O segundo ponto dessa mensagem é: o pecado quebrou esse propósito. O pecado quebrou esse propósito. E aí eu trago aqui mais uma frase para você, para a gente continuar refletindo sobre essa verdade. Ao mesmo tempo que fomos criados como seres sociais, os seres humanos experimentam o fracasso e a fragilidade dos relacionamentos após o pecado. Quando o homem peca no jardim, quando há a queda ali, o relato da queda, nós começamos a ver algumas coisas aparecendo que não tinham antes. E assim, é impressionante a gente ver que a primeira ação do homem, da mulher, no jardim do Éden, depois do pecado, é começarem a acusar um ao outro, né? Adão vira e fala: Senhor, foi a mulher que tu me deste. A Eva vira e fala: Senhor, foi a serpente. E começa ali a acusação, né? Começa ali: a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa não é minha. Começa ali então, por trás dessas ações, Mateus, nós temos aqui inimizade, porque o pecado quebra aquilo que Deus criou para vivermos. E eu quero dar aqui alguns exemplos muito sérios para a gente poder refletir aqui nessa manhã. Não é de se espantar que isso comece a acontecer, um claro sinal da quebra de relacionamento. A gente começa a se degladiar, a gente começa a se desentender, a gente começa a entrar em conflitos, a entrar em choque, e isso, amados, é algo que nós nessa terra, como foi usada aí a expressão essa semana, né? Enquanto isso aqui estiver quentinho, eu não lembro quem que falou isso, acho que foi a Sheila que falou na terça-feira, enquanto isso aqui estiver quentinho, essa luta vai acontecer na nossa vida nessa terra. Porque, amados, nós vivemos num mundo que está trincado pelo pecado, e isso vai resultar também em dificuldades para viver a comunhão em todos os aspectos que eu falei aqui, seja a comunhão com pessoas, seja a comunhão com a criação, em absolutamente tudo. Dali em diante, ao longo de
todas as páginas das Escrituras, a partir de Gênesis 3, nós vemos fracassos após fracassos, quando o assunto é relacionamento. O pecado destrói isso, o pecado trinca isso, o pecado afeta diretamente essa área da nossa vida. E aí a gente olha para a nossa família, por exemplo, as confusões familiares, a gente olha para a nossa vizinhança, as confusões, a gente olha para a cidade, a gente olha para o país, a gente olha para o mundo, as confusões estabelecidas, porque, Cosme, o pecado destruiu a nossa capacidade de se relacionar com perfeição. E tudo começa a virar agora motivos para romper a comunhão que temos, seja a comunhão individual, seja a comunhão entre povos, seja a comunhão entre famílias. Uma vez eu estava lendo um conto que eu achei muito interessante, que era sobre, o título era alguma coisa assim, tudo começa com uma fagulha. E aí conta ali a história, Guilherme, de duas famílias. É uma história de Dostoiévski. Duas famílias que se davam muito bem. Uma família convivia na casa da outra, sabe aquela coisa, né? Junta a família para comer uma feijoada aqui, depois junta para comer uma macarronada lá. Famílias que se davam muito bem. Até que um dia, um filho de cada casa se desentendeu. E aquela pequena fagulha começou a se ampliar e passaram-se os anos, passaram-se as gerações e aquelas famílias começaram a ser inimigas. Um muro foi construído entre as casas, não existia o muro, e começou a acontecer um matar o animal do outro escondido de madrugada, um quebrar a cerca do outro de madrugada, e aí até chegar ao ponto final em que uma casa pega fogo por conta de um acidente e a família pensa que foi a outra que colocou fogo na casa, vai lá e põe fogo na casa da pessoa também, e o final da história é, o que começou pequenininho envolvendo duas pessoas, destruiu as casas das duas famílias. Quando a gente olha para esse conto como ilustração, a gente percebe que o pecado atua dessa mesma maneira para quebrar a nossa comunhão, para quebrar o relacionamento que temos uns com os outros. As inimizades, as divisões são fruto direto do pecado na humanidade, e nós precisamos estar vigilantes a isso para a nossa caminhada, para a nossa vida. Aquele desentendimento que você tem na sua família, né, como eu sempre gosto de usar aqui brincando, né, o sobrinho com a tia, o neto com a avó, e aquelas confusões todas, né, que só acontecem na minha família, na sua não tem, né, mas todas essas coisas, a gente que está na presença de Deus, nós que caminhamos pelo Espírito. Deixa eu fazer uma outra pesquisa. Quem caminha pelo Espírito aqui? Levanta a mão e dá um glória aí. Nós que caminhamos pelo Espírito, precisamos discernir espiritualmente a raiz desses problemas. Nós que caminhamos pelo Espírito, precisamos identificar a raiz disso. Porque, amados, o pecado pegou aquilo que Deus criou maravilhoso, aquilo que Deus criou belo, e fez com que essas coisas começassem a acontecer. E eu trago nessa manhã exemplos muito sérios realmente para pensarmos nisso. Primeiro exemplo que eu dou aqui são as inimizades de uma maneira geral, como eu falei, citei aqui já vários exemplos sobre isso. Segundo exemplo que eu posso citar aqui, resultado do pecado, abusos. Como a gente falou aqui na nossa aula do Vida Frutífera hoje pela manhã, o pecado que entra na humanidade, ele faz com que os nossos relacionamentos possam se tornar também ambientes de abuso de um sobre o outro. E quando eu falo abuso, eu falo de todas as ordens, né? Pessoas que são destruídas emocionalmente por conta de abusos que sofreram de outras pessoas do seu convívio familiar, no trabalho, na escola, seja onde for. Deus não nos criou para viver essa atmosfera de relacionamento de abuso. Deus não criou a gente para viver nessa atmosfera de destruição um do outro. Um outro exemplo que a gente pega olhando para a história, povos que se matavam simplesmente por serem povos de nações diferentes, de etnias diferentes. Nós, no nosso país, onde nós temos aí na nossa história relatos e mais relatos de conflitos gerados por questões raciais, por questões étnicas, e tudo isso também consequência do pecado. Pessoas que entraram nessa condição. Eu já dei aula aqui para vocês falando sobre os conflitos
que existiam em Israel nos tempos de Jesus era o samaritano que matava judeu simplesmente por ser judeu, judeu que matava samaritano simplesmente por ser samaritano. Isso é consequência do pecado que destrói os relacionamentos e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui exemplificar de como que o pecado destrói a comunhão que o Senhor nos criou para viver. Mas eu quero trazer aqui nessa manhã uma palavra para lembrar você, para gravar no teu coração: você é um agente de restauração de relacionamentos em nome de Jesus. Nós somos agentes de restauração, nós somos agentes para trazer de volta aquilo que o pecado nos roubou, aquilo que o pecado tentou nos tirar. Nós somos instrumentos de Deus, Tiago, para levar paz em meio aos conflitos. Nós somos homens e mulheres de Deus que carregam as boas novas, que reconectam pessoas, que reconectam famílias. E eu oro de verdade, no decorrer dessa semana, eu vou orar muito nessa direção, que o Senhor vai usar vocês, o Senhor vai nos usar para quebrar divisões da família em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que familiares nossos que pararam de se falar, voltarão a se falar através do que Deus vai fazer através de nós, porque nós somos agentes de restauração da comunhão. Uma das obras do Espírito Santo na vida de um discípulo é fazer dele um reconciliador, um pacificador. E amados, a gente não deve abrir mão disso. O fato de você ser um pacificador não significa que você não vai cometer erros. O fato de você ser um pacificador não significa que você vai ser uma pessoa perfeita, mas o fato de você ser um pacificador é que você vai enxergar na sua vida, Marcos, você vai enxergar na sua vida, Patrícia, o seguinte: eu tenho em mim, eu carrego comigo o que precisa para trazer reconciliação para dentro da minha família mais uma vez. Nós somos as pessoas que levam a paz. A palavra vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Nós somos essas pessoas. Nós somos as pessoas que vão em direção aos que foram feridos, aos que foram machucados, e que Deus abra os nossos olhos para isso. Nós precisamos ter esse olhar, porque o terceiro e último ponto dessa mensagem nessa manhã é esse: o Espírito renova esse propósito. O Espírito renova esse propósito. É o terceiro ponto da mensagem. E aí eu quero voltar com você para o nosso texto base aqui, de 1 Coríntios capítulo 12, vem comigo aqui por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13, vamos lá? A palavra do Senhor vai dizer assim, vamos ler o 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. O Espírito Santo que nós bebemos, como diz essa palavra, o Espírito Santo que enche o nosso interior, é o Espírito Santo que quebra os muros da separação. O Espírito Santo, como eu olho aqui nessa frase aqui também, através da ação do Espírito Santo em nós, tudo que exercia força separadora perde a sua força em nome de Jesus. Tudo que exercia força separadora perde a sua força. Ricardo, nós somos os destruidores de barricadas no mundo espiritual, em nome de Jesus. Nós somos, e o que nós precisamos pedir é: Espírito Santo, me dê estratégia, Espírito Santo, me dê as palavras certas, Espírito Santo, me dê as ações certas, porque, amados, nós seremos usados para esse propósito. Repito aqui mais uma vez, isso não significa que você vai deixar de errar, isso não significa que você vai se tornar perfeito, mas isso significa que você sempre vai poder enxergar uma possibilidade de agir pelo bem da comunhão e do relacionamento onde você estiver. Senhor, nos leva nessa direção. Nós temos exemplos aqui nesse texto que são muito fortes. Quando a gente olha aqui para os exemplos que Paulo vai dar aqui nesse texto, para nós hoje não escandaliza tanto, porque para nós é algo já passado. Mas, Guilherme, quando Paulo fala que diante de Deus não existe separação entre judeu e grego, essa palavra era
escandalosa para o contexto da época. Porque aqui Paulo está colocando em pé de igualdade. Quando estamos em Cristo, não interessa, Leandro, se você vem de uma família judaica ou se você veio de uma família pagã. Através da conversão a Cristo Jesus, nós somos igualados na presença dele. Não importa o seu passado, não importa se no passado você tentou se matar, não importa se no passado você causou mal a outras pessoas, ou se você cresceu no Evangelho, aleluia, mas quando estamos em Cristo, não há mais muro de separação entre nós. O Senhor desfaz essa separação. E isso para aquela época era escandaloso, porque era uma linguagem que atingia diretamente o ambiente religioso. Porque o judeu, pelo fato de ser um descendente de Abraão, por ser circuncidado, por ter a tradição judaica, por ter a tradição de Moisés, da lei, ele se considerava especial e de fato era. Só que em casos extremos, esses homens se consideravam superiores aos irmãos gentios. Tanto é que quando nós vamos estudar a igreja de Roma, nós vamos perceber que a grande crise da igreja em Roma era o conflito entre pessoas que vieram do judaísmo e pessoas que vieram do paganismo. E Paulo agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara: não existe muro de separação mais, em Cristo nós somos iguais, nós somos um. Em Cristo, Gabriela, nós somos um, independente da nossa experiência, independente do tempo de caminhada, entrou no corpo de Cristo, somos membros que cooperam pelo fortalecimento do corpo todo. Não devemos aceitar isso. Não devemos aceitar que essas coisas, a nossa história, cause separação entre nós. Não devemos aceitar isso. Um outro exemplo que Paulo vai usar aqui, esse então é o mais escandaloso de todos para aquele contexto. Na presença de Deus, não adianta, não tem separação entre servo e senhor. E isso para aquela época era escandaloso, porque o servo era tido como propriedade. O contexto da sociedade ali greco-romana daquele tempo, e a cidade de Corinto estava incluída nisso, era o seguinte, Carla: existe uma hierarquia social. Eles tinham esse entendimento muito claro. Existem os superiores e os inferiores. Existem os mais importantes e os menos importantes. Existe quem vale mais, existe quem vale menos. Essa é a ideia do pensamento da sociedade greco-romana daquele contexto. O status importava muita coisa. Hoje na nossa sociedade, não tanto quanto naquela época, nem de perto, nem de longe, sei lá qual a expressão que usa, mas é muito diferente. Agora, naquele contexto, imagina chegar um pregador na sua casa, Simone, chegar um pregador na tua casa, Celinha, e virar para você e falar assim: olha, você que é um servo, você que atualmente é um escravo e se uniu a Cristo, você que é um senhor, você que é uma pessoa que tem posses, você que é rico, você rico é igual a você, escravo, não há mais muro de separação. Que coisa escandalosa. Que coisa escandalosa. Isso para nós hoje pode soar até pouco. Nossa, mas como assim? Tinha escravos. Isso naquela época era algo absolutamente normal. Absolutamente normal. Só que aqui já há um escândalo do evangelho, quebrando os muros de divisão, porque alguns seres humanos eram tidos como propriedades e outros como seres humanos de valor. E Cristo quebra esse muro de separação. É como Paulo fala sobre Filemon, quando ele escreve para Onésimo. Onésimo era um homem rico, era um homem que tinha escravos, e Filemon, um escravo fugitivo, encontra Paulo, e ele se converte a Cristo Jesus, e Paulo devolve Filemon, Ronaldo, e fala para Onésimo: receba ele não mais como escravo, receba como irmão. Isso para a época era algo muito grandioso. Ou seja, o evangelho quebra, e aí eu cito a frase novamente: tudo que exercia força separadora entre nós, agora perde a sua força. Aquilo que tenta nos separar não é mais forte do que a ação do Espírito para nos unir. O mundo tenta nos separar de todo jeito. O inimigo tenta nos separar de todo jeito. A nossa carne tenta nos separar de todo jeito, mas essa palavra vem para nos lembrar nessa manhã: a força do Espírito que une novamente é mais forte em nome de Jesus. É mais forte em nome de Jesus. E nós precisamos submeter a essa graça.
Nós precisamos submeter a essa graça. Nós não podemos aceitar que as influências que vêm de fora venham nos separar por conta das diferenças que temos, daquilo que é secundário, como diz a palavra do Senhor. Não importa, não interessa a sua origem, de onde você veio, não importa, não interessa as coisas secundárias, importa é aquilo que é primordial e que nos une, a graça de Cristo Jesus. Isso é o que interessa. O resto a gente debate, o resto a gente discute, a gente conversa. O Ronaldo torce mal a beça, Deus tenha misericórdia da vida dele. A gente discute um dia, eu falava isso com ele esses dias atrás, se o Ronaldo falasse bolacha ao invés de biscoito, eu sei que ele seria palmeirense. Isso é secundário. Agora, aquilo que é secundário, ele é mais fraco para nos dividir do que aquilo que é primordial para nos unir. E a gente tem que agir nessa direção. É por isso, misericórdia, é por isso que precisamos estar prontos para viver o incompreensível no agir do Espírito Santo. Eu quero então concluir essa palavra nessa manhã, dizendo para vocês aqui, trazendo uma palavra para nós como igreja em nome de Jesus. Como igreja, essa quarta semana, e isso é algo de Deus para nós, para orarmos essa semana inteira, em nome de Jesus. Amados, eu gosto de usar essa analogia da Arca de Noé. Nós estamos na Arca de Noé. Nós estamos na Arca. Na igreja até de madeira, né? Olha que coisa linda. Nós estamos na Arca. A Arca, em alguns momentos, é desconfortável. Ou você acha que a Arca de Noé era o Titanic, era o cruzeiro, né, que você vê aí da CVC? Não era não, meu querido. Desculpa se você tinha isso, deixa eu quebrar isso aí que está na tua cabeça. Imagina você ali, Guilherme, era a necessidade de animais, eu vou usar esse termo aqui para não chocar, né? A necessidade do animal. O animalzinho não tomava banho lá dentro, né? Imagina, uma delícia, né? Quem tem cachorro em casa sabe, né? Vai dando ali 15, 20 dias do banho, misericórdia, né? O cheirinho começa a subir. Tem animal que baba, né? Tem aquela coisa toda. O próprio Noé, a família dele, já parou para pensar que não tinha chuveiro dentro da arca, né? Já parou para pensar nisso? Ah, o CC que não devia estar naquele lá, ô misericórdia. A arca é desconfortável, só que fora da arca é morte. Eu prefiro estar desconfortável do que morto. Prefiro estar desconfortável do que afogado lá fora. E por que eu trago isso? Por que eu trago isso? É forte, é forte. Mas por que eu trago isso? Por que eu trago essa palavra? Ela é importante para nós. Eu falava aqui na quinta-feira uma coisa que eu não posso deixar de falar hoje também. Ambiente de misericórdia é o que o Espírito Santo nos leva a viver. Ambiente de misericórdia é cultivado. A gente tem que estar pronto a exercer misericórdia. E isso serve para todos os lugares que você passa, todos os ambientes que você frequenta, família, igreja, trabalho, escola, vizinhança, todos eles. O ambiente de misericórdia é eu entender uma verdade, irmã Beth. Um dia eu posso precisar do teu perdão. Um dia você pode precisar do meu perdão. É muito fácil a gente falar quando está tudo bem. É muito fácil. É muito fácil eu falar isso hoje com o Guilherme. Eu estou de boaça com o Guilherme. Eu estou tranquilão com o William. Isso é muito fácil falar hoje. Estou tranquilo com o Cosme. Glória a Deus. Mas vai chegar um dia, pode chegar, um dia que talvez eu pise no pé do Guilherme ou o Guilherme pise no meu pé. Pode ser que chegue um dia em que eu vou precisar pedir perdão ao Guilherme, eu vou precisar do perdão dele. Porque, como eu já falei aqui em outras pregações, amados, ninguém aqui é Deus. Ninguém aqui é Deus. A diferença é que a gente ocupa posições diferentes. Eu sou pastor da igreja. O Leandro é líder da ação social. A André é líder do Ministério do Santuário. O William é tesoureiro. O Ronaldo é líder de célula, o Tiago é ministro de louvor, a Natânia é líder de louvor, eu poderia citar aqui outros exemplos, a Cristina é anfitriã de célula, a Josi também é anfitriã de célula, só que todo mundo é feito do mesmo material, uns mais cheinhos, outros menos, né? No meu caso aqui, né? Outros vêm devendo um pouquinho de peso, né, Oidinha, né? Mas enfim, vamos pular essa parte aí, vou cobrir aqui a magreza aqui, misericórdia. Mas todos nós somos feitos no mesmo material. E eu vou dizer para vocês aqui, eu já passei por situações aqui na igreja e não tenho vergonha nenhuma de falar, onde eu precisei chegar para membros da igreja e pedir perdão por coisas que eu fiz.
Isso não é vergonha para ninguém. Assim como também já aconteceu situações de membros virem me pedir perdão, isso não é vergonha para ninguém. A questão toda é a seguinte: nós estamos construindo um ambiente de misericórdia. É isso que a gente precisa construir. E o Espírito Santo nos capacita a isso. E eu aproveito aqui para dizer de púlpito, sempre que eu entro nesse tema eu faço questão de falar. Todos esses anos já falei várias vezes, mas eu torno a falar aqui de novo. Se porventura eu feri algum de vocês aqui, se porventura eu fiz algo a algum de vocês aqui que feriu, que machucou, que gerou mágoa, eu peço perdão. E eu peço que você me dê essa oportunidade de saber disso, para que eu possa te pedir perdão e poder me reconciliar com você. Assim como do contrário é totalmente real, já aconteceram situações aqui, né, porque ou vocês acham que a convivência de 6 anos acontece muita coisa, né, Marcos? Acontece muita coisa, quanta coisa que a gente vai trabalhando aí na liderança, né, William? A gente vai trabalhando aí, Rogério, e faz parte, coisas acontecem, discussões, debates de ideias e tal, mas no final, nós sempre acabamos trocando o cálice um com o outro, Simone. Nós trocamos o cálice. E é isso que Deus faz. E é isso que a gente precisa criar. E precisa ser isso também na sua família. O teu filho um dia vai precisar do teu perdão. A tua mãe um dia vai precisar do teu perdão. E você vai precisar do perdão dele e dela. Cultive ambiente de misericórdia. Relacionamentos nesse mundo que nós vivemos são suscetíveis a falhas e fracassos, mas que o Senhor nos conserve íntegros para vivermos esse ambiente de misericórdia e graça em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé para a gente poder orar? E essa semana nós vamos orar nessa direção, renovação da comunhão. E nós vamos orar ao Senhor, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos colocar a mão no nosso coração e pedir isso. Senhor, que aquilo que nos une seja mais forte do que aquilo que tenta nos separar. Senhor, que aquilo que tenta, ó Pai, causar muros de separação entre nós, venha perder completamente a força entre nós. Não apenas aqui na igreja, mas também na família, na vizinhança, no trabalho. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida nessa manhã e Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fortaleça-nos, abençoa-nos, Senhor, nos faça caminhar pelo Espírito. Temos orado aqui semana após semana. Senhor, na primeira semana nós pedimos a renovação da paixão, do fervor espiritual. Senhor, na segunda semana nós oramos aqui pedindo renovação da nossa relação com Deus. Na terceira semana nós oramos aqui, Senhor, pedindo renovação do nosso modo e do nosso estilo de vida. E hoje, Senhor, nós estamos aqui orando, pedindo pela renovação da comunhão. Senhor, abençoa-nos para viver essa palavra. Senhor, nós fomos unidos em um só Espírito, nós fomos unidos em um só batismo. E, Senhor, eu te peço nesse lugar, em nome de Jesus, faça-nos viver essa palavra, Senhor, e que nós venhamos ver aqui testemunhos de pessoas dizendo: Senhor, na minha família, tinham familiares que estavam brigados, mas o Senhor usou a minha vida para que eles se reconciliassem. Senhor, na minha família existia filhos que não falavam com os pais, e que o Senhor usou a minha vida para reconciliar essas duas vidas também. Senhor, faça isso em nós. Nós queremos de fato ser sal e luz nessa terra, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.